galera maravilhosa! Vamos lá aprender sobre vírus. Uma temática que é muito provável que você encontre em qualquer prova que você vá fazer, vá prestar vestibular este ano. É muito provável que caia alguma questão sobre vírus. E é sobre isso que eu quero hoje conversar com vocês, pautando aqui alguns pontos que eu, Patrick, aqui considero que você não pode ir para nenhuma prova sem saber sobre o que eu vou falar aqui hoje. Tudo bem? Então, tira um print aqui desta lousa maravilhosa, tá? Para depois você fazer as suas anotações. Agora eu quero que você só preste atenção no que eu vou falar, tá? Para quem não sabe, vírus significa parasitas intracelulares obrigatórios. Isso aí mais no termo da microbiologia. Mas para o ensino médio, eu posso dizer que vírus significa veneno. Então coloca na tua cabeça aí, parceiro, que vírus significa veneno. Então se é veneno, é porque é ruim, né? O único veneno que é bom é a cachaça. De resto, é tudo ruim. Então olha só, vírus significa veneno. E quais são as características que os vírus possuem que adoram cair em provas? A primeira delas é que são acelulares. O que é que isso significa? Prefixo A, negação. Então, não possui células. Se o vírus não possui célula, isso significa que toda aquela estrutura celular vai estar ausente nos vírus. O que seriam essas estruturas celulares? Membrana, um citoplasma rico em organelas, envoltório nuclear. Então, o vírus não vai possuir isso. Então, eu digo o seguinte, não possuem organização celular. Os vírus são muito pequenos mesmo. Por essa razão é que ele só pode ser visto através de microscópio. Agora, um detalhe. Outros componentes microscópicos também podem fazer mal às células. Um clássico exemplo é um príon. E um príon ele é menor do que um vírus, por exemplo, tá? Então o vírus não é a menor coisa que pode fazer mal, não, tá? Com relação ainda a ele ser acelular, ele vai ter duas características marcantes. A primeira delas é que não tem organelas. Organela é aquela estrutura que existe dentro das células eucariontes que desempenha uma função importante para as células, como, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomos. Essas estruturas não irão estar presentes no vírus, tá? Não tem metabolismo. Isso é interessante, porque quando o vírus está fora da célula, nós chamamos eles de vírions ou vírion. O vírion, ele só passa a ter metabolismo quando ele parasita uma célula, porque na verdade os vírus eles roubam o metabolismo daquela célula. Patrick, eu nunca entendi essa parada de roubar metabolismo. Parceiro, é simples, os vírus não conseguem produzir suas proteínas. Então eles entram dentro da célula para poder produzir as suas proteínas. Então, literalmente, eles parasitam o metabolismo de síntese proteica, tanto a nível de DNA, para produzir os seus RNAs virais, como até mesmo a nível de RNA. O vírus simplesmente ele pode interagir com o RNA das células eucariontes e começar a produzir ali as suas proteínas. E é nesse ponto que ele está roubando o metabolismo. Por isso que vírus são ladrões de metabolismo. E quando eles entram dentro de uma célula, meu querido, quem manda é ele. Beleza? São parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que eles só conseguem se reproduzir dentro de uma célula. Porque, veja só, para poder um vírus se reproduzir, duas coisas importantes têm que acontecer. A primeira delas é ele replicar o seu material genético, seja DNA ou seja RNA. Isso mesmo, porque tem vírus que é de DNA e tem vírus que é de RNA. E tem vírus que, cara, tem DNA e tem RNA. Então ele entra dentro de uma célula para poder primeiro duplicar o seu material genético, que no caso ele não vai gerar só uma cópia, geram várias cópias, e depois
produzirem a sua estrutura viral, que no caso, por exemplo, a sua cápsula viral, para poder formar novos vírus. Essa cápsula viral ela é feita de proteínas, então ele precisa roubar os aminoácidos que a célula tem, roubar o metabolismo e produzir a sua cápsula viral e em seguida matar a célula por lise celular, por exemplo. Então eles só se reproduzem dentro da célula. Um detalhe importante, vírus podem entrar em qualquer célula? Não, tá? Que eu quero deixar isso bem claro, não. Existe uma especificidade celular entre o vírus e a célula que ele vai parasitar. Essa especificidade é a nível de membrana plasmática, tá? Então existem receptores específicos ali que interagem com o vírus, que faz com que o vírus acabe adentrando dentro da célula. Então não é casa de mãe Joana. Um vírus da catapora vai atingir células específicas. Um vírus da raiva vai atingir células específicas. E assim por diante, tá? Então se você vem em prova dizendo para vocês que vírus parasitam qualquer célula, tá incorreta. Vírus tem especificidade celular. Anotou isso daí? Anota, parceiro, tá doido, é? Então, só se reproduzem dentro das células, ok? E aqui eu tenho clássicos exemplos de tipos de vírus. Essa primeira imagem aqui é bem provável que você já encontrou ela em algum livro. É um bacteriófago. O que diabo é isso? É um vírus que parasita bactéria. É um vírus que foi fácil de ser estruturado e didaticamente falando, mais fácil para você poder entender como é que ele está organizado. Então aqui você percebe uma cabeça e uma cauda, parece uma nave espacial, vamos combinar, não é? E essa cápsula viral, ela protege o material genético do vírus. Aqui no caso eu coloquei DNA. Então vírus são cápsulas proteicas envolvendo DNA ou RNA. Beleza? Então aqui eu tenho uma cápsula proteica e eu tenho um material genético, tá? E quando um vírus ele parasita a célula, essa cápsula proteica aqui, ela se desfaz. Só o material genético entra dentro da célula. E esse material genético é que vai sofrer processo de replicação dentro da célula e a montagem de novas cápsulas virais para poder colocar esse material genético dentro e o vírus partir para outras células, tá? Então eu tenho aqui a cabeça, a cauda e um vírus aqui formado por cápsula proteica, tá? O vírus também tem algumas proteínazinhas que ficam dentro deles, tá? Que justamente também são importantes aí para, inclusive, entrar dentro de uma célula. Até engasguei aqui, tomara que não seja nenhum vírus. Cruz credo. Deixa o like aí, que é o like, ó, pequeno rouco. É o like da saúde, tá? Deixa o like aí pro professorzão. E aqui é um vírus, tá? Um vírus aqui circular. Isso aqui é um vírus influenza, AIDS, sei lá. Eu peguei essa imagem aqui na tora e coloquei aqui, representando também para você a imagem de um vírus. Alguns vírus são envelopados. O que é que isso significa? Que quando ele vai sair dentro da célula, os fragmentos das células formam uma pequena membrana revestindo a cápsula viral. Então, tem vírus que tem envelope celular. Ou melhor, né? Envelope só, esquece esse celular. Tem esse envelope, e esse envelope, por ser um componente da célula parasitada, é um componente de membrana. Então, vai ter lipídio, por exemplo, tá? Então, vírus envelopado vai possuir aqui no seu envelope viral estruturas lipídicas, tá? E eu tenho aqui os dois famosos, ou melhor, tipos de ciclos de um vírus. Eu tenho o ciclo mais comum, que é o que acontece frequentemente, que é o ciclo lítico, que é quando o vírus ele entra dentro da célula e bota o terror. Então, o que é que ele faz? Tem a absorção, que no caso é a reação que acontece entre o vírus e entre a célula parasitada. Tem a entrada desse vírus, que é a desfragmentação de toda a sua estrutura viral. Ele entrou dentro da célula, roubou o metabolismo e acabou aí se replicando. Diga-se de passagem, gente, que tem tipo uma sequenciazinha. Um vírus de DNA, ele entra dentro da célula, produz seus RNAs. Esses RNAs irão produzir proteínas para a sua cápsula e o DNA sofre processo de replicação. Alguns outros vírus são de RNA, então o mecanismo vai ser um pouco diferente. O vírus de RNA
entram dentro da célula, produzem outras moléculas de RNA. Esses RNAs poderão produzir as proteínas da cápsula. E tem vírus de RNA que trazem uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que isso acontece? Para que isso existe, ou melhor, quando esse vírus ele entra dentro da célula, essa molécula de RNA ela tem a capacidade de se converter em uma molécula de DNA por conta da presença de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Ou seja, ela faz um processo de transcrição contrário, porque na verdade o processo de transcrição é quando o DNA produz RNA e a transcriptase reversa faz com que isso aconteça de forma contrária, ou seja, o RNA vai produzir uma molécula DNA. O vírus da AIDS, por exemplo, tem essa enzima transcriptase reversa. E qual é a relação disso com, por exemplo, desenvolver vacinas? Porque esses vírus sofrem muitas modificações todas as vezes que ele se replica, então fica mais complicado de entender o genoma de um vírus para poder agir sobre ele, tá? Tem a montagem, que é de fato a produção dessa nova cápsula viral, e a liberação, né, que no caso acontece a morte da célula por conta da lise, ou seja, tantos vírus tem dentro daquela célula que a célula estoura, explode, digamos assim, tá? E nós temos o ciclo lisogênico, que é um ciclo ao qual o DNA viral ele se incorpora ao DNA da célula parasitada. A célula não morre inicialmente, mas todas as vezes que a célula sofre divisão celular, ela acaba também replicando o material do vírus automaticamente. Só que isso não é padrão, tá? Ele pode estar no ciclo lisogênico e, de repente, dependendo das condições, entrar no ciclo lítico, tá? Então não posso chegar aqui para você e dizer tal vírus só tem ciclo lisogênico, tal vírus só tem ciclo lítico. Não é assim que a banda toca, tá? Ciclo lítico e ciclo lisogênico vai depender de diversas condições intracelulares, ok? E aqui eu tenho algumas doenças que são clássicas, que adoram cair em prova sobre doenças virais. Eu tenho dengue, zika, chikungunya, febre amarela, AIDS, hepatite, catapora, cachumba, rubéola, poliomielite, sarampo, raiva, varíola ou herpes. Se você é um daquele estudante que está se preocupando se a questão da prova vai te perguntar o nome da doença, gente, isso foi do tempo que caía. Hoje as questões já dizem para você que aquela doença é viral e diz o nome dela e diversas características. Geralmente as questões de doença, elas envolvem medidas de evitar o contágio daquela doença, tá? Então fica aqui atento para depois vocês pesquisarem aí como é que se evita essas doenças. A maioria delas é por vacina. E vacina é um tipo de imunidade ativa artificial. Ou seja, você adquire um componente que eu vou chamar aqui de antígeno, tá? E esse antígeno, ele acaba ativando anticorpos no teu corpo. Literalmente é isso que acontece, tá? Tem doença que tem vacina, tem doença que não tem vacina. Beleza? O pau que tá quebrando aí é que possa cair alguma coisa sobre Covid. Eu tenho as minhas dúvidas se vai cair assim uma coisa tão de cara como Covid. Tem outros vírus também que podem cair, mas o ideal é você ficar atento ao nome dessas doenças, tá? Eu espero muito que você tenha gostado deste momento e antes de você ir embora, deixa teu like aqui, tá? Para valorizar o trabalho do professor e também tuas dúvidas e compartilha esse vídeo aí nos WhatsApp da vida para poder a gente levar aulas online gratuitas aqui do YouTube de qualidade para todos os estudantes do Brasil. Um forte abraço, eu me chamo Patrick Gomes e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!